Oi, pessoal, vamos iniciar nossa aula 2, né, de assistência em saúde mental. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer um percurso histórico em toda essa história da psiquiatria, da doença mental ao longo dos anos, tá certo? E agora nós vamos começar a falar da doença mental na Idade Moderna. Começa a retomada nessa época, nesse período, de princípios racionalistas, né? Onde aí começa a se observar e a descrever as doenças mentais, a descrever os sintomas. Isso aí vai diretamente em oposição ao misticismo religioso, onde tudo era considerado como possessão demoníaca. A partir daqui, né, começa uma conduta diferenciada, onde começa a se observar os comportamentos padrões de cada tipo de doença, os sintomas, a forma que o indivíduo se comporta, tudo isso começa a ser levado em consideração, tá? Nessa fase, acontece também o início do mercantilismo, né? Começam a surgir as cidades, as populações começam a se concentrar nos polos onde tem comércio, essas coisas, e com isso vai aumentar ainda mais os problemas sociais e os sanitários, porque é um grande número de pessoas vivendo em determinado lugar e naquela época não tinha estrutura. Com isso, vai ocorrer um aumento considerável dos números de mendigos, certo? Pobres e loucos, pessoal, no período da Idade Moderna, eles eram vistos como desocupados, porque eles não trabalhavam, eles não eram considerados produtivos perante a sociedade. Eles não produziam riquezas, então eles eram deixados de margem, eles eram considerados marginais e improdutivos, tá certo? Os mendigos, eles eram expulsos das cidades, os doentes mentais e os mendigos sem família, eles eram condenados aos isolamentos. A partir daqui começa a postura do isolar. Antes eles eram abandonados, largados à própria sorte nas ruas, né, vivendo de caridade. Agora vai começar a partir daqui uma conduta de isolar, né, de tirar ele dos olhos da grande maioria e isolar em um lugar próprio para isso, tá certo? Nessa época vão surgir os hospitais gerais, né, que nesses hospitais gerais eram internados não só os loucos, mas toda essa população que era marginalizada, os mendigos, os pobres que não tinham onde morar, toda essa população, né, que desagrada a sociedade, que não é considerada produtiva, que é marginal, né, é deixada à margem, elas vão passar a serem isoladas e asiladas nesses hospitais gerais, tá? Que esses hospitais gerais eram os antigos leprosórios, onde ficavam as pessoas portadoras de lepra antigamente, tá? Lepra é uma doença, gente. A doença mental na idade contemporânea. Saímos da idade moderna com esse marco, né, de onde os doentes mentais eles já eram institucionalizados dentro desses hospitais, junto com os pobres e os mendigos, e vamos para a idade moderna. No final do século XVIII, gente, começam a surgir denúncias contra as internações dos doentes mentais junto aos marginais e contra as torturas às quais eles eram submetidos. Aqui começa a se ter um olhar um pouquinho mais humanizado acerca do doente mental. Entende-se que ele é doente, é uma pessoa que precisa de cuidados, então ele não pode ser tratado da mesma forma que os marginais. Aqui começa uma abordagem mais humanística acerca do doente mental, tá? Começam a ser construídos asilos, porém, nesses asilos, esses doentes mentais também eram abrigados sob formas de violência, com diversas ameaças e privações, certo? A loucura na idade contemporânea, ela começa pela primeira vez a ser considerada uma doença, que assim como qualquer outra, exige condições, né, e tratamentos específicos. Ou seja, durante toda a história da humanidade, foi só a partir do século XVIII que a doença mental passou realmente a ser tratada como doença, a ser vista como doença, né? Tratada já é outros 500, tá? Em 1793, gente, o Pinel, que é um médico francês, quem
se um dia alguém aqui for cursar psicologia, né, vai estudar bastante o Pinel. Esse médico, ele começa a revolucionar esse olhar acerca da loucura e ele começa a questionar essa prisão, essas correntes que prendiam os loucos, os insanos, certo? Então, começa daí esse incômodo com a questão, né, do asilamento, tá? Nessa época, avança a descrição das doenças mentais. Eles começam a perceber que não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha da loucura que ela era colocada antigamente. Aqui eles começam a perceber que as doenças são diferentes, que os padrões de comportamento são diferentes, que apesar da loucura tem os indivíduos que conseguem ser funcionais e os indivíduos que não conseguem ser. Então começam a descrever as doenças mentais a partir daqui. No século XX, a postura ela se torna ainda mais humanista, né, no quesito de tratamento dos doentes mentais. E os asilos, onde os doentes eles eram aprisionados, passaram a ser substituídos por hospitais psiquiátricos. Lembrem, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Primeiro nós tínhamos os hospitais gerais, depois os asilos, aí a partir dos asilos se instituíram os hospitais psiquiátricos, certo? No século XX, o lindo, belíssimo do Freud, maravilhoso, ele começa a revolucionar essa questão de como é vista a doença mental, a loucura. Ele revela, né, ele começa a trazer essa questão do homem como um todo, essa ligação direta entre a mente e o corpo. E o quanto a nossa história pessoal, né, a história pessoal de cada indivíduo, interfere diretamente no desenvolvimento dos transtornos emocionais. Então, uma pessoa que o Freud começa a dizer que uma pessoa que passou por traumas muito severos, uma pessoa que não teve muita assistência no início da vida, ele vai trazer diversas questões que, segundo ele, né, podem contribuir para que o indivíduo desenvolva transtornos mentais futuramente, certo? E ele também levanta uma questão importantíssima, né, a questão da normalidade vista na nossa sociedade, que é muito forte até hoje, que tudo que é diferente, né, não é considerado normal. E ele vem trazer que a loucura não é um defeito biológico, é algo que é construído, né, é algo que é consequência de uma história de vida. O Freud vem trazer essa reflexão muito pertinente e super importante, que a partir daí a loucura ela começa a ser vista de outra forma, tá certo? Progressos, né, a gente está falando de história, a gente vai começar a citar agora os progressos. Em 1952, olha isso, como é recente, né? Foi sintetizado em laboratório o primeiro neuroepilético do mundo, a clorpromazina. Primeiro neuroepilético do mundo, só em 52. Até então, essas pessoas não tinham nenhuma medicação adequada para tratamento, tá? Começa-se, né, se a gente for pensar historicamente, uma atitude positiva em relação à doença mental. Os doentes crônicos, eles vão começar a melhorar. O tratamento em casa começou a se tornar possível. Não é porque você tem doença mental que você precisa viver num hospital psiquiátrico. Começa a entender que você pode sim se tratar em casa. Começam a se expandir os tratamentos psicoterápicos. A psicoterapia, né, a psicologia é vista como um grande aliado no tratamento dessa doença mental, não só a abordagem medicamentosa, certo? O Peplow, ele traz a teoria do relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente. Ele traz uma reflexão da importância desse relacionamento na recuperação do paciente acometido com doença mental, tá bom? E o enfoque da assistência física para se centrar nas relações interpessoais, que eu preciso ter um ambiente higiênico, limpo, adequado, para que eu conseguir tratar aquela pessoa, construir um ambiente terapêutico que vai servir de tratamento para aquelas pessoas, tá bom? Agora vamos para a psiquiatria no Brasil. A gente estava falando, né, da doença mental ao longo da história, em todas as idades, idade média, idade moderna.
Idade Contemporânea. Agora nós vamos falar da psiquiatria no Brasil, a história da psiquiatria no nosso país, tá? No Brasil, o primeiro manicômio foi fundado por D. Pedro II, em 1852, na cidade do Rio de Janeiro, tá? No Ceará, somente em 1886, né, quase 30 anos depois do primeiro hospital do Rio, foi criado um asilo, certo? Público no Ceará para atender essas pessoas, que era o Asilo de Alienados São Vicente de Paula, certo? Na cidade de Fortaleza. O hospital psiquiátrico, o asilo, o manicômio era visto como um local de confinamento da população crescente de desocupados e loucos que vagava pelas velhas e grandes fazendas e pelas recentes cidades. Percebam, era aquela história. Tá incomodando, não tá produzindo, não tá trazendo riqueza, tá trazendo desordem. Pronto, vamos colocar no asilo, vamos colocar no hospital psiquiátrico. Vamos tirar dos olhos da sociedade. A postura era essa, tá? A partir desse momento, né, vários outros grandes hospícios foram sendo fundados por todo o país, né? Viram que estava dando certo lá no Rio de Janeiro, essas pessoas estavam sendo tiradas de circulação, então começaram a criar esse tipo de instituição em vários outros lugares do Brasil. Nas cidades interioranas, os manicômios eles só surgiram quando o desenvolvimento e a urbanização chegaram lá, porque até então era muito estilo de vida de fazenda, as pessoas moravam muito distantes uma das outras e acabava que aquele indivíduo ele era visto como um problema familiar. Vocês lembram que a gente falou da época em que o indivíduo era visto como um problema familiar? No interior do Brasil, por ser algo que a urbanização demorou a chegar, continuou mantido esse padrão. Depois que chegou a urbanização, o desenvolvimento, essas pessoas começaram a ir para a rua. Aí, a partir daí, foram necessários os manicômios para tirar essas pessoas de circulação, tá? Os manicômios, eles eram construídos em locais afastados. Tanto que, se vocês forem fazer uma pesquisa, manicômios pelo mundo, né? A grande maioria deles, dos grandes manicômios, são em ilhas, são no meio do campo, em locais e lugares super afastados, certo? A característica principal dos manicômios brasileiros, pessoal, eram frequentados em sua maioria pela população mais pobre. Por quê? A população mais rica, às vezes, conseguia manter essa pessoa sob controle dentro de casa, sob os cuidados de algum empregado, certo? E a população mais pobre não tinha esse benefício, tá bom? No Brasil, o atendimento aos loucos era tarefa da Santa Casa de Misericórdia, até a proclamação da República em 89. E a partir de 90, né, o Hospício Pedro II passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados. A partir daí, esse cuidado que era da Santa Casa de Misericórdia passa para o Hospício Pedro II e essas pessoas começam a ser tratadas nessa instituição do governo, né, nessa instituição do Império da República. Ok, é isso. Essa foi a nossa segunda aula, gente. E façam essa pesquisa dos grandes antigos manicômios pelo mundo. Aí vocês vão ver que eles sempre estavam em locais afastados, locais longe dos grandes centros comerciais, das grandes cidades, para que essas pessoas não fossem vistas. É isso, muito obrigada. Até a nossa próxima aula.